Olá pessoal, vamos para a aula 376, dedução das expressões do período e consequentemente da frequência. Bom, o que nós vimos nas aulas anteriores? Que um sistema massa-mola ideal, sem atrito, a força restauradora que sempre manda para a posição de equilíbrio é a força elástica K vezes X. Nós sabemos também que no sistema massa-mola a força resultante é a força elástica. Ela resulta, que ela é que sobra sempre, ela é a resultante. Mas nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, se calcula o quê? Massa vezes a aceleração, ok? Massa vezes a aceleração. E a força elástica é menos K vezes X. O menos é porque o vetor força elástica é sempre contrário ao vetor posição. Então, menos K vezes X. Na aula passada, em que nós vimos o MHS como projeção do MCU, nós vimos que a aceleração do MHS era o quê? Era menos ômega ao quadrado vezes o x. Bastava saber a posição que eu sabia a aceleração. Então, olha o que nós vamos fazer. M vezes menos ômega ao quadrado vezes x é igual a menos K vezes x. Nota que esse menos de um lado e o menos do outro, se eu multiplicar por menos um os dois lados, cai fora. E eu tenho x multiplicando de um lado e x multiplicando do outro lado. Então vai sobrar o seguinte, m vezes ômega ao quadrado é igual a k, tá aqui. Portanto, ômega ao quadrado é igual a k dividido por m, porque se o m multiplica, ele passa dividindo. A conclusão, então, é que o ômega será k sobre m raiz quadrada. Tá? Então, a pulsação, a velocidade angular, né? Velocidade angular se fosse MCU. Aqui a pulsação, a frequência angular é a raiz quadrada de k sobre m. Mas nós também sabemos que ômega é 2π dividido pelo período. Então, ao invés da pulsação, eu vou botar o quê? 2π dividido pelo período é igual a raiz quadrada de k sobre m. O que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu inverter os dois lados, eu vou ter período sobre 2π, inverti esse lado. Eu vou ter que inverter ó, m sobre k. E por isso que o período é o 2π vezes a raiz quadrada de massa pela constante. Então está deduzida a expressão do período do movimento harmônico simples sistema massa-mola. Nós também sabemos que frequência é o inverso do período, né? Claro, então se eu quiser a frequência, se eu quisesse obter, nem precisaria, né? Quem tem período tem frequência. É 1 sobre isso aqui. Então, 1 sobre 2π vezes raiz de k sobre m. Está aqui a expressão direta, se alguém acha que é necessário, né, para a frequência. O interessante da dedução é que quando a gente corta x, a gente está demonstrando que a posição não influencia no período, ou seja, a amplitude não influenciará no período. Vamos para o sistema de pêndulo agora, muito parecido, pessoal. Olha aqui. Quando eu desloco uma distância x, uma massa m, atuam duas forças, força peso e força tensora. A resultante, ó, regra do paralelograma, entre a tensão e a força peso, me dá uma força F, que é, no caso do sistema de pêndulo, a força restauradora, tá bom? Então, observem, eu vou fazer um triângulozinho ó, entre P para baixo, força restauradora para a esquerda. Por que é restauradora? Porque quando eu puxo para a direita, a força F traz de volta. Se a massa estivesse aqui, a força F ia sempre restaurar, tentar restaurar para a posição O. Bom, temos o triângulozinho θ aqui em cima, que é o ângulo que eu puxei aqui, a corda de comprimento L de massa M. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Temos o triângulo P, T e F. Então, a tangente de θ
é o cateto oposto F, ó, cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Por isso que F é P tangente θ, tá? P, ó, P tangente θ. Eu vou mostrar para vocês que se o ângulo for pequeno, por isso que só vai valer para ângulos pequenos, o valor da tangente de θ é aproximadamente igual ao valor do seno de θ. Vou mostrar agora para vocês, nesse vídeo então, o valor de seno de θ sendo igual ao de tangente de θ. Para mostrar que para pequenos ângulos a tangente de θ coincide com o seno de θ, nós vamos pegar aqui, ó, e colocamos numa planilha Excel uma formulazinha para tangente. Ó, eu vou pegar o ângulo em graus, tá? E aqui essa formulazinha igual tangente em radianos desse valor. E, ó, tangente de 0, 0, seno de 0, 0. Agora nós vamos fazer aqui, ó, um intervalo de 0,1 graus. E nós vamos ir até 3 graus primeiro. E nós vamos colocar aqui, nós vamos puxar, ó, o valor da tangente. Então ela está fazendo, ó, tangente de 0,1 grau, 0,2, até tangente de 1 grau. E nós vamos fazer a mesma coisa para a função aqui seno puxar, e ele está fazendo. Então ele está fazendo aqui, ó, nessa célula, por exemplo, ó, tangente de 1 grau, 0,017455. E aqui o seno, ó, H14, nós temos seno de 1 grau. Tu vê que os valores, eles são muito próximos. Isso até 3 graus. Vamos seguir um pouco mais aqui e ver quando é que vai dar diferente o seno e a tangente. Então vamos puxar, sei lá, até... Vamos botar aqui 8 graus. 8 graus já vai, provavelmente já vai dar diferença, tá? Então vou agora puxar aqui a função tangente, que é a segunda coluna, e vamos puxar agora também a função seno. Vamos verificar até quando, mais ou menos, o seno e a tangente dão valores iguais. Para 5 graus ainda está igual. Agora vamos ver para 8 graus aqui. Ó. Puxar mais uma vez. Ó, tu vê que agora já deu diferente. Mas até 8 graus ainda aproximadamente dá para fazer que o seno e a tangente tem mesmos valores. Então, por isso que essa expressão do período vale para pequenos ângulos, quando a tangente e o seno são iguais. Agora, sabendo que a tangente de θ é aproximadamente o valor de seno de θ, eu quero que vocês observem esse outro triângulo aqui, em que o seno de θ é o cateto oposto x sobre a hipotenusa, que é L. Tá? Então, a nossa força restauradora será menos mg vezes x sobre L. Por que esse menos mesmo? Porque se eu faço uma deformação para a direita, a força é para a esquerda, por isso que também tem um menos. Agora, se nós... Só vou passar esse L que está dividindo para esse lado de cá. E observem o seguinte, que ao invés da constante K aqui, eu tenho, no caso do pêndulo, a constante associada, se eu fizesse uma associação, igual a mg sobre L. Ou seja, da mesma forma que aqui tem uma força restauradora, aqui também tem uma força restauradora. Então, na expressão período é 2π raiz quadrada da massa pela constante, vai ficar 2π raiz quadrada da massa pela constante. Mas o que é a constante? mg sobre L. Olha a massa no numerador e denominador, simplifica. Por isso que não depende da massa. O L está aqui, multiplica invertido. E por isso que o período do sistema de pêndulo é raiz de L sobre G. Então nós temos aí deduzidas as duas expressões do período, tanto do sistema massa-mola como do sistema de pêndulo, que nós já vimos uma aula especial como usar essas proporções, tá? Tem outras questões, pessoal, que pedem sobre forças restauradoras. Aí sempre a mesma ideia, sempre faz, ó, sempre faz. Tu sabe que sempre a força restauradora vai ser do tipo
força elástica é menos K vezes X. Descubra o K e troque aqui, ó, dentro de 2π raiz sobre M sobre K, por esse novo K. Por exemplo, eu tenho uma régua aqui, ó. Se eu fizesse isso aqui na régua e a régua oscilasse, bastaria descobrir a constante que faz oscilar nesse MHS para descobrir aqui nessa situação especial da régua ou uma outra qualquer, qual é a constante restauradora. Agradeço a presença de vocês nessa aula. Até nossa próxima aula. Aquele